tratar hoje das relações sociais. Vocês estão vendo aí, é um gráfico, né? Bem simples de entender, não é isso? Então, assim, as relações sociais, elas ocorrem em processos sociais. O primeiro deles é o processo associativo. E o segundo é o dissociativo. Os processos, melhor dizendo, associativos, eles se dividem em processo por cooperação, processo por acomodação e processo por assimilação. Enquanto que os processos dissociativos, eles ocorrem por competição e também por um outro tipo de processo chamado conflito. Aí nós temos aqui, cada um deles, né? Os processos sociais associativos, do tipo cooperação, é a forma de interação social pela qual diferentes pessoas ou grupos de pessoas ou ainda comunidades trabalham juntos para um mesmo fim. Um exemplo, tem uma festa para fazer. As pessoas se reúnem, os vizinhos, os moradores da rua, né? Se reúnem e fazem a festa. Ou ainda, esses mesmos vizinhos se juntam para limpar a rua. Aí nós temos aqui uma variação desse tipo de processo por associação, que são os tipos de processo por associação dentro desse segmento que a gente chama cooperação. Então, a cooperação, ela se divide ainda em direta, que compreende as ações que as pessoas realizam juntas, como é o caso dos mutirões. As pessoas se juntam em mutirões para resolver os problemas de uma cidade, de uma rua, de um bairro. No caso da limpeza, as pessoas se juntam em mutirões. Se juntam em mutirões para realizar alguma tarefa em benefício de todos. Então, isso aí é a cooperação do tipo direta, dentro desses processos associativos, processos sociais associativos, que a gente chama. Outro tipo é a cooperação indireta. É aquela em que as pessoas, mesmo realizando trabalhos diferentes, necessitam indiretamente umas das outras, por não serem autossuficientes. Então, de repente, a gente tem alguma coisa para fazer em mutirão, e todos fazemos o mesmo serviço, isso é a forma direta. Mas, às vezes, tem serviços que são especializados, em que só um ou outro pode fazer. Um sabe fazer uma coisa, outro sabe fazer outra. Uma casa, por exemplo, feita em mutirão. Nem todo mundo sabe levantar paredes. Mas quem não sabe, realiza outro serviço. Sabe carregar massa. Sabe misturar o cimento com a areia para fazer a massa. Outros sabem aparelhar madeiras. Outros sabem trabalhar com a parte elétrica. Então, isso aí é o tipo de cooperação de forma indireta. Quer dizer, os que sabem fazer uma determinada tarefa necessitam dos outros que sabem fazer outras tarefas. Pronto, isso é o tipo de processo social chamado cooperação, dividido em cooperação direta e cooperação indireta. Temos também os processos sociais associativos, do tipo acomodação. O que significa isso?
É um processo em que o oponente derrotado aceita as condições impostas pelo vencedor, né? Para fugir à ameaça de destruição. Adota, por fim, uma condição de subordinação. Exemplo, o que ocorre com os migrantes, com os imigrantes que chegam a um outro país. Então, as pessoas que saem do seu país para outro país, eles vão participar de um processo social, associativo, denominado acomodação. Por quê? Porque eles vão se submeter às condições de subordinação daquele outro país que não é o dele, que ele está chegando. Ainda não é o dele, será, né? Então, ele se submete às condições para que, de fato, ele sobreviva naquele país. Vai aprender a língua, vai aprender a religião. É o que ocorreu com as correntes migratórias que vieram do Brasil, vieram de outros países para o Brasil, os alemães, no sul do Brasil, Santa Catarina, em São Paulo, muitas correntes migratórias, muitos migrantes. Imigrante é o que vem. Migração é o movimento, indo e voltando. Imigrante é o que vem. Então, isso acontece mais com os imigrantes, os que chegam em outro país. Eles se associam por acomodação. E tem outros processos sociais associativos chamados assimilação. A própria palavra diz, assimilar é você aprender. É um processo de ajustamento, onde os indivíduos ou grupos antagônico é diferente, tornam-se semelhantes, ocorrendo por imitação. Então, se eu não sei, por exemplo, eu sou de um outro país e chego aqui no Brasil, eu não, um grupo, né? Chego aqui no Brasil. Aí eu vou assimilar essa cultura brasileira, a língua, vou aprender, melhor dizendo. Então, isso se enquadra num processo associativo chamado assimilação, porque eu vou ajustar, eu vou me ajustar a esse elemento diferente nesse outro país que eu estou chegando. Então, isso aqui é assimilação, processo associativo por assimilação. Aí tem outro processo associativo, dissociativo, aliás, que nós temos lá no gráfico, os associativos, que são cooperação, acomodação e assimilação. E os dissociativos, que são dois, competição e conflito. Então, o primeiro processo aqui, dissociativo, é o da competição, que ele ocorre, por exemplo, em forma de luta ou disputa por bens limitados ou escassos. Quer dizer, se eu tenho, por exemplo, uma empresa e eu tenho 2 empregos e são 10 candidatos, com certeza haverá uma disputa para ocupar essas 2 vagas. É um exemplo, pode ser um exemplo. Quer dizer, é um bem, um emprego que não está, não dá, em que as pessoas não precisam competir para serem beneficiados, porque as vagas são limitadas. Então, isso aí é um processo dissociativo, um processo social dissociativo, chamado de competição. Tem outros tipos, nós vamos ver. Essa interação, ela é regulada por normas, que podem ser direta ou indireta, pessoal ou impessoal, excluindo o uso da força ou violência, não é o caso. Poderá haver tipo de competição, mas sem essa coisa da força e sem a violência, porque há normas, há regras. Um jogo de futebol, por exemplo, ele tem uma taça para premiar um time, ele tem um campeonato. Tem a taça, só tem 2 taças, para o campeão e para o vice. E são, vamos supor, 8 times, 16 times de futebol, 24 times. O que acontece? Haverá competição entre esses times de futebol, haverá esses jogos competitivos,
onde somente 2 receberão medalhas, né? Então, há uma disputa entre esses times, entre esses grupos de indivíduos. Isso ocorre também na sociedade, entre pessoas, entre grupos de pessoas. A sociologia informa assim, que as relações sociais, isso é bem do começo das nossas aulas, do primeiro período. Então, as relações sociais, elas ocorrem de indivíduo para indivíduo, vocês lembram disso? De grupo para grupo, de pessoa para pessoa, de pessoa para grupo, de grupo para pessoa, ou então de sociedade para sociedade. Então, no caso aqui, a competição ela é uma disputa entre indivíduos ou entre grupos. No caso do jogo de futebol, não é entre indivíduos, é entre grupo de indivíduos. São 11 jogadores de um lado e 11 do outro, em cada time. Pois pronto, então, acontece isso. Mas que não chega. Isso. Então, sim, as taças de campeão e vice, elas são bens que não chegam para todos. Não tem como premiar todos os times. Premiar os 2 melhores, o primeiro e o segundo lugar, ou seja, o campeão e o vice-campeão. Aí o que acontece? Haverá essa disputa. Então, isso é um processo dissociativo, social, chamado competição. Um exemplo, competição esportiva envolvendo disputa por prêmios, é isso que eu estou falando. Que é sempre regulamentada por regras previamente conhecidas. Se você vai participar de um jogo, você já vai conhecendo aquelas regras do jogo. Temos também os processos dissociativo, contrário ao associativo, chamado conflito. O que é um conflito? Conflito é uma competição que assume características de elevada tensão social. O conflito ele já é tenso por si só. Normalmente ocorre o inesperado. Por exemplo, luta por direitos. Direitos, qualquer direito. Se algum direito está lhe faltando a você, uma pessoa, um indivíduo, a um grupo de pessoas, a uma comunidade, há um conflito entre aquela comunidade, entre aquele grupo de pessoas, entre aquele indivíduo, e quem, no caso, as instituições que são obrigadas a lhe conceder aquele direito que está lhe faltando na hora. O terrorismo também ele é um exemplo de conflito, é um processo social dissociativo, que vai mais para a questão da tensão extrema, né? Que é o terrorismo. Não sei se vocês sabem. Em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, houve o atentado às Torres Gêmeas, em que destruíram essas 2 torres com aviões que foram lançados por terroristas de origem muçulmana, fundamentalista. Foi o maior atentado já praticado nos Estados Unidos. Esse ataque provocou a morte de 3.000 pessoas, mais ou menos. Cerca de 3.000 pessoas morreram em torno desse acidente. Primeiro foi um avião que jogaram na torre, em uma das torres, depois um segundo avião. A televisão mostrou isso ao vivo, porque aconteceu a primeira vez, aí estavam mostrando, fazendo reportagem, aconteceu a segunda vez. Então, em 11 de setembro de 2001, quantos anos fazem agora que eu vi isso? Quem é bom de matemática aí? Respondam. Vai fazer 20 anos em setembro, né, não? Exatamente. Então, houve isso. Houve isso, gente. Infelizmente, foi uma cena triste. Eu assisti isso. Eu estava exatamente assistindo umas aulas, num curso que eu fazia. Aí fui para a casa de um irmão. Aí, na hora que eu cheguei lá, a gente assistindo televisão, de repente entrou aquela notícia. Um avião, nesse momento, bateu na torre, no Torre Gêmeas do World Trade Center, né, que é um
os prédios lá nos Estados Unidos, né? As torres gêmeas. Duas torres de prédios, muito parecidas, chamadas gêmeas. Então, aconteceu e a gente assistindo ali as reportagens sobre o acontecimento e, de repente, um outro avião. Aí sim, aí já estava caracterizado um atentado terrorista. Então, esse atentado, ele é uma forma, é um processo social dissociativo, chamado conflito. Vocês veem a classificação, né? Processos sociais dissociativos do tipo conflito. Isso aí foi um conflito. Mas um conflito em que já houve, assim, tipo, uma tensão muito forte. Diferente de uma competição, que também é um processo social dissociativo. Porque a competição, ela é marcada por regras, regramentos, normas. Você já vai previamente sabendo como é que você vai se comportar naquele jogo, naquela disputa. Concurso público para emprego, que é o que eu falei primeiro, ele é um processo desses, né? Processo dissociativo por competição. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer algumas perguntas a vocês sobre o que nós acabamos de comentar aqui. Voltando aqui. Se eu tenho uma rua para limpar, por exemplo, aí a prefeitura não está custando e eu resolvo, junto com os moradores, todo mundo, limpar essa rua. Como é que eu chamo isso? É um processo social associativo ou dissociativo? Pode olharem para o papel aí. Associativo. Exatamente, associativo. Mas ainda tem uma classificação dentro desse associativo, que é o chamado cooperação. É simples, gente, é cooperação, é um mutirão. Todo mundo coopera. Nós vamos fazer uma festa. Nossa rua, festa de São João. Um traz o bolo, outro traz umas palhas de coco, outro pamonha, exato. Então, todo mundo está trabalhando, sabe? Então, aquilo ali é que é um processo social do tipo cooperação. Por quê? Porque todo mundo está cooperando. Cooperando com aquele evento, né? Chegou mais um? Aqui Todo na mundo rua está São lá. Francisco, eu não sei esse ano se eles vão fazer, mas eu acho tão bonito que eles reúnem os vizinhos tudinho, aí enfeita a rua inteira de bandeirinha. Certo. Isso é muito bom, né? É bonito. Pois é, então se você olhar, é simples de entender esse gráfico, certo? Essa ilustração aí, esse podemos chamar de esquema, né? Que mostra, assim, essas subdivisões dos processos, né? Tanto do associativo como do dissociativo. Você vê que as próprias palavras, elas já lhe remetem para uma definição. Cooperativo, cooperação. Acomodação de acomodação. Essa acomodação, assim, você chega num país, num lugar estranho, que você não conhece, você tem que obedecer às regras daquela comunidade, né? Você tem que se aculturar, como se diz. E o assimilar e aprender. Você vai começar imitando aquelas coisas que você não sabe fazer. Chega o dia que você sabe. Você sai daqui, por exemplo, para Parintins. Lá tem um... Parintins é Mato Grosso. Não, desculpa, Amazonas. E lá tem umas tradições. Você chega lá, você fica só olhando.
Mas quando você vai começar a participar, lá tem 2 bois, né? Garantido e caprichoso garantido, tradicional. Aí você, o que acontece? Você vai assimilando, imitando aqueles conhecimentos, aquelas ações, né? Para poder entrar na tradição.